do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre o jovem rico. Vamos entender a proposta do reino de Deus. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque contribui muito com a gente. Coloca o nome da tua cidade, de onde você está assistindo a gente, para a glória de Deus. É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ficar à vontade para navegar, estudar com a gente e tá tudo disponível no link na descrição desse vídeo. Eu espero que o Senhor Jesus te abençoe nessa ministração de hoje. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o tema o jovem rico e a proposta do reino de Deus. Vamos compreender a respeito desse assunto hoje. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira delas está em Lucas 14, versículos 26 e 27. E a segunda é o que a Bíblia apresenta para a gente na leitura bíblica em classe, localizado então em Mateus capítulo 19, versículos agora 16 ao 23. Dica básica, lê esse texto com os teus alunos compassadamente e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A aula de hoje apresenta para a gente mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos conhecer um personagem especial, o jovem rico. A Bíblia não cita o nome dele, porém, três dos quatro evangelhos citam a respeito desse rapaz. Algo que nós precisamos entender é que a citação a respeito desse rapaz é uma citação específica. E tem outro detalhe, não é uma parábola, mas é sim um relato contado por Jesus a respeito desse rapaz que rejeita o chamado de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, em não rejeitarmos o chamado que Jesus faz para a gente, que Jesus faz para você, o chamado de segui-lo e se tornar discípulo. E também vamos aprender que a religiosidade, ela não traz a salvação. A vida religiosa, ela não traz essa comunhão que nós temos com Deus. O que nós precisamos ter na nossa espiritualidade é uma vida sadia que segue a Jesus. E a partir dessa perspectiva, eu espero muito ajudar você. Se eu já estou contribuindo contigo, deixa aí teu comentário, coloca o nome da tua cidade. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto. Quem é o jovem rico? O jovem rico é citado então em 3 dos 4 evangelhos. O seu nome não é citado, mas esse relato, essa experiência aconteceu. Observe Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 30, Marcos capítulo 10, versículos agora 17 ao 31 e Lucas 18, versículos 18 ao 30. Então nós vamos encontrar a experiência desse rapaz que deseja estar perto de Jesus, mas não aceita o chamado de Jesus. Esse detalhe é importante, tá? Tem muita gente que deseja, pela vida religiosa, estar perto de Jesus, mas não aceita o chamado de ser discípulo de Jesus. E a Bíblia traz características que esse jovem tinha. Isso é muito diferente de uma parábola bíblica. A Bíblia descreve para a gente que ele era um príncipe. Lucas 18, 18. Então, era gente importante. Outro detalhe, a Bíblia diz que ele era jovem. Mateus 19, versículos 16, 20 e 22. E outro detalhe importantíssimo. A Bíblia diz que o rapaz era rico. Mateus 19, 22, Marcos 10, 22, Lucas 18, 23. Então, nós temos 3 características. Ele era um príncipe, possivelmente alguém de alta patente dentro do judaísmo da época de Jesus. Era jovem e era rico. Tinha muitas posses.
e tinha uma vida religiosa. São características que nós vamos encontrar a respeito desse rapaz. Tem muita gente dentro da igreja que também tem essas características de ter uma vida religiosa, de querer estar perto de Jesus, mas não querer ter um relacionamento profundo com Jesus, ao ponto de abrir mão de coisas que prendem a sua vida em uma espiritualidade que não é sadia. Tem muitos jovens que estão presos nas redes sociais e não têm coragem de abrir mão das redes sociais, do celular, de videogames, para poder ter um relacionamento com Jesus. Esse detalhe aqui você pode aplicar em sala de aula. Esse relacionamento profundo com Jesus te chama agora para perto, para ter uma vida com Deus e que Deus use você na escola bíblica dominical. Avançando, já espero estar ajudando você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like também. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: um encontro aguardado. A partir da leitura do Evangelho de Marcos, Marcos 10, 17 a 31, nós entendemos uma característica bem legal, que esse encontro com Jesus, do jovem com Jesus, não foi algo assim inesperado, não foi, por exemplo, ele estava andando na rua e se encontrou com Jesus, mas era um encontro aguardado, preparado, ou seja, um encontro de convite. E à luz da Escritura, nós entendemos que aquele jovem tentava impressionar Jesus com as suas riquezas, com as suas posses. Tem outro detalhe também que você precisa pegar. Esse jovem rapaz, por ter posses e ser um príncipe e ser conhecido, esses encontros deveriam ser marcados, com hora marcada, com recepção. Então ele deseja ter um encontro com Jesus com todas essas características. Tem muita gente que quer ter um encontro com Jesus, tentando impressionar Jesus com o que tem, com o que pode fazer, com as suas capacidades. Pega isso. Mas nada disso impressiona Jesus. Lembre-se que ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Vamos detalhar isso. Primeiro subtópico destaca, então, a atitude e reconhecimento. Marcos 10, 17 me dá a informação que esse jovem, ao se encontrar com Jesus, com esse encontro marcado, ele se coloca à disposição de Jesus e se ajoelha diante de Jesus, mesmo com todas as suas riquezas, com toda a sua grandeza e com toda a sua força. Ele se ajoelha diante de Jesus e reconhece os milagres de Jesus, a pessoa de Jesus, quem Jesus é. Isso é vida religiosa. Tem muita gente que se coloca assim, que se coloca à disposição de Jesus por causa de uma religiosidade. Então você percebe esse rapaz realizando uma prática religiosa. Ele se coloca à disposição de Jesus, ele se coloca de joelho diante de Jesus. Isso é atitude religiosa. Mas o seu coração ainda está preso no materialismo, nas coisas dessa vida. Ainda não se desprendeu totalmente e Jesus sabe disso. Tem muita gente que chega até ele com a vida presa, escravizada ainda. Há necessidade de libertação e isso nos chama a atenção. Nós precisamos estar livres para nos colocarmos diante de Jesus. E é ele que nos liberta. Quando nós nos colocamos diante dele, devemos estar com o coração quebrantado, com a vida aberta para a vontade de Deus. O segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto. Uma pergunta nobre. Marcos 10, 17 mostra para a gente que o motivo daquele rapaz desejar ter um encontro com Jesus era para obter a vida eterna. Então, pega essa linguagem. Aquele rapaz tinha muitas posses, era rico, era príncipe, um jovem nobre, e agora ele queria algo que não poderia ser comprado, a vida eterna. Então ele vai até Jesus com esse desejo. Sua pergunta é: o que ele deveria fazer para obter a vida eterna? E na nossa geração de hoje, nós encontramos muitas pessoas assim, querendo ter a vida eterna. Até nas séries que assistimos na TV, nós vemos essa propagação do desejo de ter a vida eterna, mas sem o desejo de ter um coração quebrantado, submisso, humilde, que reconhece o pecado e precisa de Jesus. Observe, ele queria Jesus para obter algo material, a vida eterna. E Jesus conhece tudo isso. O que Jesus faz? Jesus demonstra que a vida eterna não poderia ser comprada. Nada que nós possamos fazer pode comprar a salvação.
Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Lê esse texto com os teus alunos. Nada do que possamos fazer tem o poder de adquirir a salvação por nossas forças, mas é por vontade de Deus. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e aceitamos a Jesus como Salvador. Isso joga por terra muita coisa que aquele jovem pensava. Terceiro ponto, então, da aula de hoje, trata sobre o seguinte assunto: quase tudo. Marcos 10:19 destaca que aquele rapaz, ele exercia a prática dos mandamentos. Ele era um rapaz religioso, jovem rico, príncipe, tinha essa responsabilidade religiosa, mas quando ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para obter a salvação e a vida eterna, Jesus então responde: falta uma coisa. Falta exatamente algo que você mais preza. Você deve abrir mão de toda a tua riqueza e seguir-me e se tornar um discípulo. O que Jesus estava ensinando para aquele rapaz? Ele não estava pregando contra a riqueza. Observe isso. Mas Jesus estava ensinando para aquele rapaz que a riqueza dele escravizava ele, impedia-o de obter a vida eterna. Existem coisas nessa vida que nos impedem de obter as bênçãos de Deus, especialmente a salvação, porque nos escravizam. E aí nós podemos levantar em sala de aula para os nossos alunos algo que é importante, como Jesus fez. Será que nós estamos à disposição de abrir mão de coisas, de objetos que nós temos para ter um relacionamento profundo com Deus? Leve essa pergunta e deixa Deus te usar. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto: resposta dos sonhos. Aquele rapaz, quando chega até Jesus e quando ele é questionado por Jesus, ele destaca em seu coração que ele já praticava a religiosidade desde a sua adolescência. Marcos 10:20 diz isso. E ele demonstra exatamente uma vida religiosa. Pega a visão. Ele é rico, ele tem condições, ele é príncipe e ele é religioso. Ele demonstra uma resposta perfeita a Jesus. Mas as nossas respostas perfeitas, orações decoradas, não encantam ao Cristo. Mas o que chama a atenção do Cristo é um coração quebrantado que nós demonstramos diante do Senhor. E isso é importante. Um coração sincero. E aí vem a pergunta: será que nós estamos tendo um coração sincero diante de Deus ao ponto de abrir mão de coisas que nos prendem, que nos escravizam? E Jesus vai exatamente naquilo que o rapaz precisava ouvir. O quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: o que falta para aquele rapaz obter a vida eterna? Mateus 19:20 é o único a apresentar a pergunta que aquele rapaz leva até Jesus: o que me falta ainda para obter a vida eterna? Observe como essa pergunta é uma pergunta direcionada a Jesus. Jesus então sonda o coração daquele rapaz e demonstra que faltava somente uma coisa: abrir mão de objetos, de bens que lhe escravizava, para obter então a salvação, para que ele então pudesse ser um discípulo e ter a vida eterna seguindo a Jesus como Senhor. Olha que mensagem poderosa nós temos aqui. O primeiro subtópico destaca então que Jesus o amou. Observe, o amor de Jesus é profundo, é genuíno, ao ponto de Jesus amar aquele rapaz. Marcos 10:21 diz isso. Jesus também te ama, e te ama tanto que ele se entregou por você no Calvário. Jesus o amou, o convidou para ser discípulo, mas quando fez a proposta de abandonar aquilo que lhe escravizava, o rapaz ficou preso aos seus desejos, ficou preso à sua riqueza. E esse é o perigo. Tem muita gente que tem uma vida muito perfeita, mas não tem uma vida de intimidade com Deus. O que Deus quer para você é uma vida de intimidade. Pega isso e compartilha em sala de aula. Em último lugar, como o segundo subtópico do quarto ponto, nós encontramos então o seguinte argumento: encontro pontual versus caminhada contínua. Aquele rapaz teve encontro pontual com Jesus, mas o que Jesus estava chamando ele para exercer era uma caminhada de discipulado.
Observe, ele organizou tudo para ter um encontro com Jesus para obter a vida eterna. Mas quando Jesus convidou ele para uma caminhada de discipulado, as riquezas dele o aprisionaram. Marcos 10, 23 a 31 fala sobre isso. Então nós precisamos entender que o que Jesus tem para a gente é uma caminhada cristã. É uma caminhada de viver uma vida que sirva a Deus de todo o coração. O que Jesus tem para a gente é seguir e exercer esse ministério para a glória de Deus. E que isso também esteja no teu coração. Espero ter contribuído com você hoje em sala de aula para a glória e honra do Senhor. E se eu contribuir com você hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, deixa aí teu comentário, coloca o nome da tua cidade. Eu espero muito ter contribuído com você. Tira uma foto, me marca no Instagram. Tira uma foto da tua classe também, aplicando a aula, me marca lá. Eu vou ter o prazer de repostar contigo para a glória de Deus. E que Deus te abençoe poderosamente para a glória e honra do Senhor. E se você está afastado de Cristo, está preso a alguma coisa que te afasta da presença do Senhor, liberte-se. Aceite a Jesus como teu Salvador. Para fazer isso é muito fácil. Vá a uma igreja mais próxima da tua casa ou então coloca aqui no comentário, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para que Deus então te abençoe e que você seja um instrumento para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto Paul Gardner, quem é quem na Bíblia Sagrada, pode te ajudar muito durante esse trimestre. Esse material é da editora Vida Acadêmica e pode te abençoar para a glória de Deus. Próxima aula, próxima lição de número 12, nós vamos trabalhar sobre o perfil de João Marco. A importância de aprender com os erros. Que essa palavra também edifique você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.